começou. Quem não colocou no chat, por favor, anote lá se concorda com a gravação. Já está gravando, né? Então, nós estamos no dia 5 de setembro, primeira reunião de comemoração do aniversário, do segundo aniversário do GEOA, e estamos recebendo a Patrícia Noronha, que vai nos falar hoje a respeito do Guimarães Rosa É, e a espiritualidade, né? é isso aí. Então Bom, em agora eu primeiro já lugar, passo eu para queria você. agradecer, viu? Agradecer a oportunidade, o convite. Queria dizer que sempre me dá um pouco de dorzinha na barriga, assim, né? De falar. Mas, quando vocês me convidaram, eu pensei essa foi uma aula que eu dei lá na sala da família, e tudo começou porque o Guimarães Rosa, ele é muito mais conhecido pelo aspecto literário, né? É um grande escritor, é um escritor que até cai em vestibular, né? A partir das obras dele, algumas minisséries foram feitas, filmes foram feitos, né? Só que lá pelas tantas, ele tinha assim umas máximas que ele colocava no meio dos escritos dele, e assim como Machado de Assis também fazia, e eu nunca tinha pensado do ponto de vista espiritual. E tem algumas pessoas que fazem doutorado, mestrado, e que tem como tema a espiritualidade em Guimarães Rosa. E aí eu achei muito interessante, porque o viés geralmente é católico. Então ele tem muitas passagens que são referências a passagens bíblicas. Mas a referência dele é o catolicismo. Só que quando a gente vai lendo, a gente vai vendo que pode ter uma interpretação à luz da doutrina espírita. E então eu resolvi começar esse estudo, e o início dele, que eu estou engatinhando, digamos assim, foi pegar um conto da Hora e a Vez de Augusto Matraga, é o nome do conto, e que tem como tema a redenção. Então, como é que eu faço para sair dessa tela? Não sei o que aconteceu, eu vou ter que parar de compartilhar e voltar. É normal. Normal, né? Essas coisas acontecem. Então, o tema é redenção, mas a gente vai ver um pouquinho isso a partir do ponto de vista espírita, realmente. Vamos ver aqui, não estou conseguindo colocar no modo apresentação, tá, Ricardo? Mas eu vou tocar assim mesmo, se der certo. Ah, agora foi. Então, assim, o Guimarães Rosa, ele é um mineiro, né, de 1908. As obras mais conhecidas dele são O Grande Sertão Veredas e Sagarana. De Sagarana, que é um livro de contos, eu tirei A Hora e a Vez de Augusto Matraga, mas tem outros que são até mais conhecidos, como o próprio Burrinho Pedrez. Ele é muito conhecido pelo regionalismo, ele mistura o regionalismo sertanejo do norte de Minas com a linguagem formal, e ele cria palavras, que é o que se chama de neologismo, e faz isso com tanta maestria que, inclusive, é matéria até de vestibular. Eu vou até trazer algumas coisas, o ideal seria ter lido até esse conto, mas vocês vão ter oportunidade de acessar esse conto por outros meios. Vocês têm dois filmes, um de 65, que junto com o diretor nada mais nada menos do que o Gianfrancesco Guarnieri, que escreveu, que ganhou um monte de prêmio. Depois, em 2011, também com vários prêmios, né? O melhor ator João Miguel, o melhor coadjuvante José Wilker, um prêmio especial para a atuação do Chico Anísio, né? E também ganhou prêmio, né, de cinema brasileiro, de melhor filme. Uma outra versão, essa vocês também encontram no Google. Se quiser ler
tem o livro Sagarana, mas tem esse link que eu vou deixar lá no grupo para vocês, que é de uma disciplina de um professor da USP que trabalhou com esse conto, trabalhou com a obra do Guimarães, e aí no site da USP de disciplinas ele deixou o conto disponível em PDF, o texto integral. Você tem muito no Google o resumo, mas aqui nesse link vocês têm o texto integral, e aí é interessante até para ver essa questão da linguagem, da qual eu falava agora há pouco, né? Como o tema é redenção, a gente pode repensar o que é redenção, porque a gente tem o sentido literal, que é redimir-se, que é se livrar de um momento de transe aflitivo, adquirir de novo, resgatar, tirar do cativeiro, reabilitar, livrar-se de alguma coisa, tudo isso é redenção. Na teologia, mais precisamente da Igreja Católica, na leitura católica, se fala do resgate da humanidade pela morte de Jesus Cristo. Então, aí você tem o mistério da redenção. Na teologia também se fala de redenção como o livramento das penas do inferno, a expiação, ou mesmo o resgate do gênero humano, né? A salvação por Cristo, né? A gente não vê como dessa segunda maneira, porque para nós não existe exatamente inferno. Mas, no sentido de resgate, a gente pode ver a palavra redenção, do ponto de vista espírita, como resgate, como livramento de um sofrimento, né? Como uma reabilitação. Então, vai ser nesse sentido que eu vou falar um pouquinho dessa história. Então, nós vamos ler alguns trechos dessa história e vocês vão ver aí do que se trata cada trecho, tá? Então, a gente tem a apresentação da personagem, que é uma traga, que é colocado com a leitura espiritual como aquele que está com esse mal, né? Com essa vibração negativa, no catolicismo seria o pecado, e a cena inicial. Então, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Matraga não é matraga, não é nada. Matraga é Esteves, Augusto Esteves, filho do coronel Afonso Esteves, das Pindaíbas e do Saco da Embira, ou Nhô Augusto. E ele estava num leilão de atrás da igreja, no arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores, do córrego do Murici. Procissão entrou, reza acabou, e o leilão andou depressa e se extinguiu sem graça, porque a gente direita foi saindo embora, quase toda de uma vez. Mas o leiloeiro ficara na barraca, comendo amêndoas de cartucho e pigarreando de rouco, bloqueado por uma multidão encachaçada de fim de festa. E na primeira fila, apertadas contra o balcãozinho, bem iluminadas pela candeia laranja, as duas mulheres à toa estavam achando em tudo um espírito enorme, porque as duas, pois muito disputadas, todo mundo com elas querendo ficar. Beleza não tinham. Angélica era preta e mais ou menos capenga, e só a outra servia. Mais perto, encostado nela, outra, um capial de cara romântica subia todo no sem jeito. Eles estavam se gostando, e por isso aquele povo encapetado não tinha, pelo menos para o pobre namorado, nenhuma razão de existir. E a cada momento as coisas para ele pioravam, com o pessoal aos gritos. Quem vai arrematar a Sariema? Anda, Tião, bota a Sariema no leilão! Bota no leilão! E, de repente, houve um deslocamento de gentes. Nhô Augusto alteado, peito largo, vestido de luto, pisando o pé dos outros e com os braços em tenso, angulando os cotovelos em frente da massa, se encarou com a Sariema e pôs o dedo no queixo. E berrou para o leiloeiro Tião, 50 mil réis. E não esperou, né, gente? Dou-lhe duas, dou-lhe três. Mas nisso puxaram para trás a outra,
A Angélica Preta, se rindo, sem vergonha e dengosa, que se sorveteu na montoeira, de braço em braço, de rolo em rolo, pegada, manuseada, beliscada e cacarejante. Virgem Maria Puríssima, oi, pessoal! E só então o tio Leiloeiro achou coragem para se impor. Respeito, gente, que o leilão é de santo. Vibração péssima. A festa da igreja tinha acabado num leilão de 2 prostitutas. Imagina os Agora, espíritos que estavam Pati, ali. Pati, desculpa. Oi, Não virou a próxima. Ah, você não virou a eu próxima? parei, toda a Ah, tá chegada bom. do Iô, Ok. né? Aqui foi apresentada a apresentação da personagem, que todo mundo se deslocou para ele passar. Então, veja que ele tinha o poderio na região, né? Mas estava nesse fim de festa, todo mundo encaixaçado, era uma festa de igreja, que tinha acabado nesse tanto, leiloando 2 moças, né? Então, vocês já imaginam os espíritos que estavam ali, a vibração negativa, né? Todo mundo bêbado, leiloando mulher, mulher da vida, como dizem, aí chamada de mulher à toa. E o Bambambam, Bam, Bam, coronel da região, chega, que é o Nhô, né? Nhô de senhor, né? Senhor é aquele que manda, tá? Vem desde a época da escravidão essa colocação. E aí você já imagina, né, se esse homem tem jeito. Para vocês terem ideia de como era esse homem, as bondades do Nhô Augusto eram tantas que a Sariema começou a querer chorar. Ela, que estava sendo paga 10 vezes mais do que era oferecido, não queria ir com ele. E aí ele lhe deu uns pescoções, olha que bacaninha que ele é. Toma, toma e toma, tá querendo? E ele apertava o braço da Sariema, e aí o que ela disse? Você queria ficar com aquele, né? Ela, foi, mas agora eu gosto de você, o outro eu mal conheci. Isso de tão bonzinho que ele era, né? Bonzinho, bonzinho, gente boa, né? E falando dessas bondades do Nho Augusto, né? A grande questão é se ele vai conseguir fazer uma reforma íntima, né? Diante de tudo isso que ele era, né? Ele foi com ela quando a viu, que é, você tem perna de Manuel Fonseca, uma fina e outra seca, e está que sou osso, peixe cozido sem tempero, capim para mim, com uma assombração dessas. Vá-se embora, frango d'água, some daqui. E foi assim, chorando, a rapariga embora da casa do beco do Senceroula, onde gente séria entra, mas não passa. Essas todas as expressões, entre aspas, aí do Guimarães, para vocês terem um pouco assim de contato. Eu poderia falar o resumo, mas não ia ter essa riqueza do vocabulário, né? De pegar essas expressões, gente séria entra, mas não passa, né? E os nomes, né? O beco do Senceroula, porque era o lugar onde iam as prostitutas, né? Com os seus clientes. Então, ia perder. Se eu falasse o resumo, a gente até perder menos tempo, mas não ia ter essa riqueza. Então, eu resolvi trazer trechos. E aí, o texto inteiro, ou os filmes, aí vocês veem depois, né? Para continuar, a gente pensando se esse homem tem jeito, porque quando a gente vê um bandido, a gente acha, e aí muita gente é a favor até de, pena de morte e tal, aquela coisa toda. E aí, para um espírita, a gente sempre tem que pensar, será que isso tem jeito? E é o que eu quero que vocês vão vendo quem é esse senhor Augusto, esse matraga, para vocês irem pensando, será que ele tem jeito? Olha, a Dionora, a esposa dele, ela já é apresentada sendo rejeitada. Olha a situação. Depois disso, Matraga desceu a ladeira sozinho e esbarrou com o Kim, que trazia um recado de Dona Dionora, sua esposa, pedindo que ele voltasse para casa. Ele disse ao Kim Recadeiro que não iria lá. Quando a Dona Dionora soube a resposta, teve vontade de chorar pelo desprezo do marido e por sua desdita.
Dela, de Honora, ele gostava, às vezes, da sua boca, das suas carnes, só. No mais, sempre com os capangas, com mulheres perdidas, com o que houvesse de pior. Ela conhecia e temia os repentes do Nhô, que não se importava nem com a filha Mimita, de 10 anos. E ela sabia que ele tinha outros prazeres e outras mulheres. Mas ela aceitava, pois ela havia contrariado toda a família para se casar com ele. E Dionora amara-o 3 anos. 2 anos dera-os as dúvidas e o suportar os demais. Agora, porém, tinha aparecido outro. Não, só de pôr aquilo na ideia já sentia medo, por si e pela filha, um medo imenso. Se aceitasse ir com outro, e o Augusto era capaz de matá-la. E o matá-la saiu sem acento, mas tudo bem. Para isso, sim, ele prestava muito. Matava mesmo, como dera conta do homem da foice, pago por vingança de algum ofendido. Mas quem sabe se não era melhor se entregar à sina com a proteção de Deus, se não fosse pecado, fechar os olhos. Nhô Augusto é capaz de matar a gente, seu Ovídio, mas eu vou com o senhor e fico enquanto Deus nos proteger. Essa é a segunda parte do conto. A primeira é a apresentação, para vocês verem quão bonzinho ele era, gente buena. Agora é a reviravolta. É o que a gente chama do dia da casa cair. Foi quando ela decidiu ir embora. E quando chega o dia da casa cair, que com ou sem terremotos é um dia de chegada infalível, o dono pode estar de dentro ou de fora. É melhor de fora. E é a só coisa que qualquer um está no poder de fazer. Mesmo estando de dentro, mais vale todo vestido e perto da porta da rua. Mas em Augusto não. Ele estava deitado na cama. O pior lugar que há para se receber uma surpresa má. Chama meus homens. Dali a pouco, porém, tornava o Kim, com a nova desolação. Os bate-paus não vinham. Eles não queriam ficar mais com o Augusto. O Major Consilva tinha ajustado 1 e mais 1, os 4, para seus capangas, pagando bem. Não vinham mesmo, porque ele não tinha pago, né, os capangas. Ele estava devendo dinheiro para os capangas, então, além dele perder a mulher, ele perdeu os capangas. E aí é que está a desdita de Matraga. E começa, portanto, o renascimento. Só que ele gostava tanto da mulher que ele decidiu matar o Ovídio. Só que antes ele quis vingar-se do Major Consilva e dos capangas que não quiseram acompanhá-lo na busca da esposa. Isso é que é amor, né? Na escolha, ele ficou primeiro para vingar os capangas. Gente boa, gente, gente boa. Chegou, então, a chácara do Major, porém os capangas o espancaram até que ele caísse. No meio desses homens estava o camarada de quem ele havia ganhado a prostituta siriema. Quando ele já estava caído, o major mandou que o matassem. Eles o arrastaram até o rancho do barranco. Antes de matá-lo, esquentaram o ferro do gado e marcaram sua pele com as iniciais do Major Consilva. Nessa hora, ele levantou gritando e se jogou do barranco. Os capangas o consideraram morto e colocaram uma cruz no local. Aqui a gente tem o conto do vicário. O que é o conto do vicário? Você põe uma coisa no lugar de outra. Por que eles acharam que ele morreu? Primeiro, porque caiu do barranco, então, provavelmente, né, não deve ter sobrado. E depois, porque tinha um bezerro nesse lugar. Então, os urubus começaram a circular. Aí eles tiveram a certeza da morte. É muito interessante essa questão do bezerro, porque ela é também uma referência bíblica do Velho Testamento, né? De colocar o bezerro como um sacrifício, né? Então, isso não faz sentido de maneira nenhuma para
para o espírita, mas é uma referência bíblica que a gente não pode deixar de notar nesse conto. E a expressão, né, caiu no conto do vicário, quer dizer, você recebeu uma coisa pela outra, foi mais ou menos o que aconteceu aí. Eles caíram no conto do vicário ou do vigário. A gente ouve as duas formas. Significa que colocou uma coisa pela outra. Na verdade, é como se a vida dele tivesse sido trocada pela do bezerro, que é a referência do Velho Testamento. Só que, de qualquer maneira, ele teve uma segunda chance, um renascimento, que a gente poderia dizer como reencarnação, né? Você morre, mas você renasce, você tem mais uma chance. Só que no caso dele, ele teve mais uma chance ainda naquela vida, né? Então, isso é interessante, porque agora começa a terceira parte do conto, né? A primeira é a apresentação dele naquela vida antiga, então tem uma descrição dos lugares por onde ele passava, tem uma descrição de quem ele era, e aí a gente vê muito quem ele era, até pelo modo como ele trata a mulher. Depois, a gente tem quando a casa cai, que digamos, as provas e expiações, que é outra leitura que a gente pode ter das provas e expiações, que muitas vezes elas, ai, mas Deus castiga? Não, do ponto de vista espírita, não castiga. Mas, muitas vezes, as coisas vêm em consequência de coisas que fizemos, ou nessa vida ou na outra. No caso dele, ainda nessa vida, ou talvez nessa e em outras, porque ele já tinha essa vibração. E os lugares, mas veja que quando fala que ele havia ganhado a Sariema daquele rapaz e aquele homem estava lá no meio para matá-lo, veja que é uma causa e consequência. Ele tirou a mulher, digamos assim, daquele rapaz que estava apaixonado para ele não se importava dela ser uma mulher da vida, mas ficou essa mágoa. E ele levou e nem quis ficar com ela. Ele só quis se exibir. Quando ele viu que não era boa, ele mandou embora. Ainda humilhou também a mulher que aquele amava. Então, ele estava ali para se vingar. Então, muitas vezes, as coisas que acontecem na nossa vida têm a ver com as causas dessa vida mesmo. Ele não pagou os capangas, ele perdeu os capangas. Ele tratou mal a mulher gostava dele. Ela brigou com a família inteira para ficar com ele, né? Ninguém queria, porque já sabiam que ele não era boa coisa. Não queriam que ela se casasse com ele, pois ela brigou com a família inteira e casou-se. E logo decepcionou-se, foi maltratada. E a menina, a filha, a Mimita, também era maltratada. Ela tinha o quê? 10 anos nessa época. Aí, mesma coisa, ele vai... Por que que esse homem estava lá no meio? Porque ele pegou a mulher dele, né? E aí tem uma coisa de punição, isso é um pouco do catolicismo, da punição. Não cobiçarás a mulher do próximo, ele foi e cobiçou. E aí ele cometeu um pecado, digamos assim. Essa seria a leitura católica. No nosso caso, é a causa e consequência. É a causa e consequência que aqui aparece, né? Chama por Deus na hora da dor forte e Deus não atende, nem para um fôlego. É lógico que Deus atende, só que ele estava em tanto sofrimento que essa é uma fala de uma personagem. Essa personagem vocês vão ver agora. Ele foi salvo por um casal de pretos. E estar com pretos era humilhação, porque a gente estava ali logo depois da liberação dos escravos, que eles tiveram direito de uma liberdade desempregada, né? E essa é a nossa dívida histórica com eles, né? Só que é bem os pretos, e aí vem uma lição de humildade, que eu acho que tem a ver com essa questão da espiritualidade, porque ele caiu lá, mas ele ainda estava vivo. E ele só foi liberado porque eles não foram barranco abaixo atrás dele, porque viram os urubus, falaram, ai, bom, esse aí não tem salvação. Só que um casal de pretos que morava lá embaixo viram, né? Então, o preto que morava na boca do brejo, quando calculou que os outros já teriam ido embora, saiu do seu esconso,
entre as taboas, e subiu aos degraus de mato do pé do barranco. Chegou-se. Encontrou vida funda no corpo tão maltratado do homem branco. Chamou a preta, mulher do preto, que morava na boca do brejo. E juntos carregaram Iô Augusto para o casebre dos dois. Por isso que é o renascimento. E pela humildade é que a gente começa a ver aqui a redenção dele, ou seja, a reforma íntima. Nhô Augusto pediu que o matassem e disse coisas sem juízo, mas dias depois retomou a consciência, lembrou-se da mulher e da filha, chorou e chamou o nome de sua mãe. E essa fala aí de cima é da preta. Ele falava, ele estava tão fora de si, era tanta dor, estava tão entre a vida e a morte, demorou para se recuperar, que ela que disse isso. Chama por Deus na hora da dor forte, Deus não atende nem para um fôlego. Ela estava muito impressionada, ela dizia, esse é ruim. Mesmo assim, com tudo isso, ele acabou dizendo assim que era melhor viver. Bebeu mingau ralo de fubá e a preta enrolou para ele um cigarro de palha. Em sua procura não aparecera ninguém. Podia sarar, podia pensar. Não faz assim, seu moço, não desespera. Reza que Deus endireita tudo, para tudo Deus dá o jeito. E a preta acendeu a candeia e trouxe uma estampa de Nossa Senhora do Rosário e o terço. E os negros trouxeram um padre para que ele pedisse perdão por seus pecados. Aí fala da candeia, a candeia, você vê que eles eram muito pobres, né? Mas trouxe luz. Aí é que tá. Curou não só o corpo, mas começou uma cura espiritual aí, né? Na Umbanda se fala dos pretos velhos, né? Então pode haver também uma referência a isso. Não se sabe se o Guimarães Rosa conhecia Umbanda, mas pode ser que seja isso. Outra leitura possível, a cura dos pretos. A cultura popular, que ele tanto valorizava. Ele era médico, ele ia em cima de um jumento de cidade em cidade fazer suas curas. E ele conhecia tanto o jeito deles falarem, como o jeito de eles curarem. Então, pode ser essa interpretação também. E outra possível interpretação era justamente a crítica histórica, né? Ele era um senhor que deve ter tido escravo, se não ele, seu pai, que maltratou, e agora esse que ele maltratou, que é o preto, vai devolver a ele com amor, curando, mesmo ele sendo branco, mesmo ele sendo ruim, vai curá-lo. Então, aí é a lição de humildade. Essas três possibilidades de leitura eu acredito serem possíveis. Embora a da Umbanda a gente não saiba dizer, né? Mas são possibilidades de leitura. Às vezes, Nhô ficava sozinho e se lembrava das últimas palavras do padre. Cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua. E essas palavras ficaram na cabeça dele. Passaram-se 6 anos. Ele não fumava nem bebia, não olhava para as mulheres, não discutia. Após ouvir do padre que a sua hora e a sua vez iam chegar, considerou que sua vida já acabara e esperava apenas a salvação da sua alma. Tomara tão grande horror às suas maldades que nem podia mais se lembrar delas. Parecia se converter a Deus aos poucos. Então, a cura espiritual. Para o céu eu vou. Aí dizem da penitência. O que acontece? Eles resolveram sair dali. Então, eles largaram à noite, porque o começo da viagem teria que ser uma verdadeira escapada, era basicamente uma fuga, por isso saíram à noite. E ao sair, Nhô Augusto se ajoelhou no meio da estrada, abriu os braços em cruz e jurou: eu vou para o céu, vou mesmo, por bem ou por mal. E a minha vez há de chegar. Para o céu eu vou, nem que seja porrete. Gente, a cura é assim, né? A escada a gente sobe degrau por degrau.
Ele queria ir para o céu, mas ele ainda era o Nhô, né? Então ele queria para o céu nem que fosse o porrete. Digamos que não se tornou um espírito de luz. Então, isso fala muito de como acontece essa evolução espiritual, que ninguém dá saltos, ninguém sai lá de baixo, e quando você vê, oh, nossa, virou espírito de luz, ó, né? Não é assim, né? Então, essa fala eu deixei aí, porque assim, para o céu eu vou nem que seja porrete. Esse é o Nhô, é o resquício do Nhô Matraga, né? Que melhorou, que curou, mas assim, né? Ele ainda não virou um Jesus Cristo, né, gente? Nem dava, não dava. Então, tipo, ele tinha lá os seus métodos que tinha essa coisa violenta ainda, né? Mas ele estava decidido a ir para o céu. E para o céu também é uma coisa muito do catolicismo, isso não cabe para gente, mas digamos que para a gente o que fica é o seguinte: ele está decidido na reforma íntima. Ele está decidido a melhorar, né? Nem que seja porrete. Aí tem o resquício, que é um degrau de cada vez. A penitência, a questão do sofrimento, a gente fala, precisa sofrer? Não precisa. Existe o caminho do amor e da dor. No caso dele, ele foi pela dor, por isso a penitência. Não que a interpretação aqui seja de que o sofrimento é necessário. Não, ele pode não ser necessário, depende do seu livre-arbítrio. Só que ele teve 1000 chances, ele vinha de uma boa família, tudo mais, só que ele era mimado, aquela coisa toda, né? E o pai dele, tem uma questão cultural, o pai dele era senhor também, senhor de terras. Então, ele meio que também, ele aprendeu com quem, né? Aí vem muito o valor, e a educação espírita, ela traz muito isso, a necessidade da educação, né? A gente tem uma grande responsabilidade quando vai ensinar para um filho, e mesmo fazendo o melhor que você pode não dar certo, porque tem o livre-arbítrio, mas de qualquer maneira, ele aprendeu com o pai dele, que também tem a ver com essa afinidade também. Então, ele tinha essa questão da educação, mas tinha a questão da afinidade espiritual também. Mas, de qualquer maneira, ele estava decidido a melhorar. E como ele estava decidido a melhorar, os negros aplaudiram, e a turminha pegou o passo a caminho do sertão. Foram norte afora, na derrota dos criminosos fugidos, dormindo de dia e viajando de noite, como cativos amocambados de quilombo a quilombo. Para um senhorzinho, ele estava no fundo do poço. E espiritualmente, ele estava tendo a redenção. Para o céu eu vou, trabalhando em Tombador. Aqui é a reforma íntima. Assim se deu que lá no povoado do Tombador apareceu um dia um homem esquisito que ninguém não podia entender. Mas todos gostaram logo dele, porque era meio doido e meio santo, e compreender deixaram para depois. Trabalhava que nem um afadigado por dinheiro, mas no feito não tinha nenhuma ganância e nem se importava com acrescentes. O que vivia era querendo ajudar os outros. Capinava para si e para os vizinhos do seu fogo, no querer de repartir, dando de amor o que possuísse. E só pedia, pois, serviço para fazer, e pouco ou nenhuma conversa. O casal de pretos que moravam junto com ele era quem mandava e desmandava na casa. Tanto é outro homem que ele não foi descrito mais como Nhô Traga. Falaram, o narrador aqui conta o que diziam de um homem estranho. E a gente só entende que é uma traga quando fala e o casal de pretos é que mandava na casa. Que estranho. Até outro dia, escravos, e agora eles mandam na casa de um branco. Não é? Uma humilhação do ponto de vista material para a época, mas fazendo todo sentido para essa reforma íntima. Mas como tudo é mesmo muito pequeno e o sertão ainda é menor, houve que passou por lá um conhecido velho do Nhô Augusto, o Tião da Teresa, que ficou bobo de ver o Nhô
E como era casca grossa, foi logo dando as notícias que ninguém tinha pedido. A mulher, dona Deodora, continuava amigada com seu Ovídio. Muito de bem os dois, com tensão até de casamento em igreja. Porque aí, como viúva, ela poderia, né? Como separada, não, mas como viúva, todo mundo tinha dado por morto, né? Sua filha caíra na vida com um homem desconhecido. O Major Consilva prosseguia mandando no Murici e arrematara as 2 fazendas do Augusto. Mas o mais mal arrumado tinha sido com o Quim, seu antigo camarada. O pobre do Quim Recadeiro havia morrido de morte matada, porque tentou vingar-se dos capangas que pensava terem matado o Nhu. Só o nojo de Tião. Teve foi de sair para trás das bananeiras, onde se ajoelhou e rejurou para o seu avô, nem que seja porrete. Aqui é o que se chama de tentação. Que a gente fala o quê? Provas. São as provas. Será que, tendo notícias, ele tem uma recaída? A coisa foi tão forte para ele que ele teve foi de sair para trás das bananeiras para rezar. E aí tem mais uma leitura espírita aqui. Orai e vigiai. Porque na hora que as notícias chegam, para a gente cair nos erros antigos é fácil. Mas ele reafirmou que ele vai para o céu, nem que seja porrete. Então, se manteve ali no seu propósito. Desde debaixo desse molho, desse angu tem molho, e atrás de morro tem morro. Essa é uma fala da Preta também. Debaixo do angu tem molho e atrás de morro tem morro. É uma expressão popular lá da região, né? Tem horas em que fico pensando que, ao menos por honrar o Kim, que morreu por minha causa, eu tinha a ordem de fazer alguma vantagem. Mas eu tenho medo. Eu já sei como que é o inferno, mãe Quitéria. Podia ir procurar a coitadinha da minha filha, que talvez esteja sofrendo, precisando de mim. Mas eu sei que isso não é eito meu, não é não. Tenho é de ficar pagando minhas culpas, penando aqui mesmo no sozinho. Já fiz penitência esses anos todos e não posso ter prejuízo deles. Se eu quisesse desperdiçar essa penitência feita, ficava sem uma coisa e sem outra. Sou um desgraçado, mãe Quitéria, mas o meu dia de chegar, a minha vez. E assim, nesse parado, em o Augusto foi indo muito tempo. Mais uma vez, a gente vê que ele quase que ele teve uma recaída, porque olha só, primeira coisa que o segurou foi que ele já sabia como que era o inferno. Ou seja, a situação dele. A segunda coisa é que, assim, o que mais segurou que ele queria era o Kim, era a honra do Kim, porque o Kim tinha defendido. Só depois é que ele falou da filha, né? E mesmo ele entendeu que isso não era eito dele. Era o livre-arbítrio dela. Ou seja, ele já estava melhorando, que ele já estava considerando o livre-arbítrio da filha. Mas foi interessante, assim, primeiro ele pensou no Kim, depois ele pensou no inferno dele e depois ele pensou na filha. Então, a gente está falando da redenção de um homem, vai acontecer? Vai acontecer. Mas sempre lembrando daqueles degraus, um de cada vez. Ninguém dá saltos na sua evolução. Então, essa é uma leitura interessante do ponto de vista espírita. Ver esse caminho que ele está passando na reforma íntima. Porque a gente, por muito menos, a gente pensa em desistir de tudo. Então, é um bom exemplo a vida do Augusto, porque o Augusto ele foi ferrado a ferro de gado. Ele quase morreu. Ele perdeu fazendas. Não é que ele perdeu um carro, gente. Não é que ele perdeu 10 reais. Ou roubaram o cartão de crédito, sabe assim? Tiraram 500 reais, mas depois o banco até devolveu, sabe? E que faz a gente, cristão, gente de bem, falar, tá vendo? Tem que ter arma. Porque numa hora dessa, para defesa da família, tem que matar. Como se ter arma fosse... E como um cristão pudesse defender esse tipo de coisa, né? Então, é uma coisa da gente pensar que ele perdeu muito mais do que 500 reais no cartão de crédito que o banco devolve depois,
né? Porque foi um roubo. Quer dizer, por muito menos a gente decide deixar tudo por terra, todos os nossos ensinamentos e pregar ódio, pregar a morte do outro, levantar a hipótese de que você mesmo poderia matar aquele outro se você tivesse uma arma, você se tornaria um assassino, sendo que já no Antigo Testamento se fala de não matarás. Então, assim, por muito menos a gente desiste. Então, com todas essas críticas ao Augusto, ao Matraga, veja que ele perdeu muito mais do que todos nós, talvez, daqui, né? E ele, por medo um pouco do inferno, e também por não querer ter prejuízo, porque já tinha tido não sei quantos anos de penitência, então ele não queria perder, né? Ele decidiu que ele ia insistir. É a perseverança. É muito importante a gente ver isso, que mesmo ele, com tudo aquilo que qualquer um de nós, a gente fala não julgai, mas o fato é que um cara como esse, muitos de nós julgaríamos. Não cuidou da mulher, uma santa mulher, não cuidava da filha que tinha 10 anos, andava com prostituta, ia para o leilão atrás da igreja. A gente diz, não julguei, mas a gente julga. E mesmo ele, com todo esse julgamento que não deveríamos fazer, mas fazemos, perseverou, que é outro ensinamento espírita. Perseverança, perseverança, perseverança. Então, fica a lição. Mas vem uma tentação. As provas. Teve o Tião e agora tem o Joãozinho Bem-Bem. Os nomes em Guimarães são fantásticos, gente. Porque o Joãozinho Bem-Bem é uma ironia. Vocês vão ver que de bonzinho ele não tem nada. Então, vamos ver que é a tentação. Um dia, no entanto, chegaram os 8 homens que de longe se via que eram valentões. E o chefe era o homem mais afamado dos 2 sertões do Rio, célebre do Jequitinhonha à Serra das Araras, da beira do Jequitaí à Barra do Verde Grande, do Rio Gavião até nos Montes Claros, de Carinhanha até Paracatu, maior do que Antônio Dó ou Idalécio. O arranca-toco, o treme-treme, o come-brasa, o pega-unha, o fecha-treta, o tira-prosa, o parte-ferro, o rompe-racha, o rompe-arrasa. Bem, era só isso. De arranca-toco a rompe-arrasa, vocês já imaginam que também era tudo gente buena aí, né? Nessa quadrilha. Tudo gente boa, né? E o Bem, que era chefe deles, mais gente boa ainda do que todos, até pelos apelidos, vocês já veem. Inhô foi até o chefe, o Joãozinho Bem, e ofereceu sua casa, para que ele ficasse bem hospedado. Todos conversaram muito durante a noite, e o chefe do bando, na hora de ir embora, convidou Inhô para ir com eles, mas ele recusou. Recusou. Então, Deus lhe ajude, mano velho. Nossos anjos da guarda combinaram, e isso para mim é sinal que serve. Ah, pois, se precisar de alguma coisa, se tem um recado ruim para mandar para alguém, tiver um inimigo aí alegre por aí, é só dizer o nome e onde mora. Vão com Deus, até a volta vocês todos, respondeu Matraga. Olha que ele melhorou, gente, eu tenho que dizer isso. Porque em outros tempos, com o Joãozinho Bem dizendo, só dizer o nome onde mora que a gente resolve, vocês acham que um pouco antes ele não teria pedido, então faz um favor para mim? Mata o Major Consilva que está em tal cidade? Não fez, olha só. Estou achando que esse cara está melhorando, né? Até a volta, seu Joãozinho Bem. Mas depois de montado, o chefe ainda chamou em Augusto para dizer: mano velho, o senhor gosta de brigar e entende. Está se vendo que não viveu sempre aqui nessa grota, capinando roça e cortando lenha. Eu não quero especular coisa da sua vida para trás, mas se está se escondendo de algum crime. Mas comigo é que o senhor havia de dar sorte. Quer se amadrinhar com meu povo? Quer vir junto? Porque ele percebeu que o outro era bom de briga.
Porque malandro conhece malandro, né, gente? Né? Conhece. Então, ele sacou logo. E ele percebeu isso e convidou novamente. Ele ainda insistiu. Olha só que interessante. O convite de seu João Bembem é que era cachaça em copo grande. Ah, que vontade de aceitar e ir também. E aí eu pergunto, ele foi ou não foi? O que vocês acham? Acho que foi, não. Você acha que não foi? Eu também também queria acho que que não não. fosse. Eu queria que não também. fosse. Você queria que não fosse, né? É, Queria, né? Ele deixou o copo É. grande de cachaça e ficou lá na água, lá no... Porque, Ah. veja, esse convite do João Bebê, que era cachaça em copo grande. Pensa só que tentação são as provas, né? Ele podia matar o Major Consilva, pegar a mulher de volta, dar uns tabefe nela, né? Porque esse era o tipo dele, ele era agressivo com a mulher, ligava para a filha, aquela coisa toda. Então, não é que, de novo, não é que ele já virou Jesus Cristo, ele tem as tentações, ele tem as provas. Por isso que elas aparecem nessa encarnação. Para nos testar. São oportunidades do quê? De redenção. Cada um tem a sua, né? Agora que eu principiei, já andei um caminho tão grande, ninguém não me faz virar nem andar de pasto. Ou seja, ele não foi. Ficou aliviada, Marildes? Não foi, não foi. uhul. Não foi. Uhul! Se pegou ali na fé. Esses pretos têm força, né, na vida dele, né? Aqui que mais não fico, porque a minha vez vai chegar. E eu tenho que estar por ela em outras partes. Ele lembra muito daquela fala do padre. A sua hora e a sua vez há de chegar, porque ele dizia para o padre, mas eu não valho nada, é melhor eu morrer mesmo, porque eu sou ruim mesmo, porque não sei o quê. Ele entrou nessa pegada quando ele estava doente. E o padre falou, não, você não pode se entregar para a morte, né? Porque seria quase que um suicídio ele se entregar para a morte. Você tem que se apegar à vida. Apesar de todas as dores, o suicídio não é, né? A gente sabe. Então, seria quase que como um suicídio, né, na vida dele. Então, Matraga pensou bem e considerou que essa história de andar em penitência era andar para trás, e por isso decidiu retornar a seus antigos caminhos. Voltou a beber e a sentir saudade das mulheres. Alguns dias depois despediu-se e foi embora em um jegue emprestado pelo amigo Rodolfo Merêncio. Onde o jegue o levou, ele foi e entraram em um arraial, onde, por coincidência, estava a jagunçada de Joãozinho Bembem, que recebeu com muita satisfação. O senhor não me contou coisa nenhuma da sua vida, mas eu sei que já deve ter sido brigador de ofício. Então, ele resistiu, ele falou, não vou. Mas como a evolução não dá saltos, ele acabou largando os pretos e indo atrás. Só que ele não sabia onde estava. Olha o que é a afinidade espiritual. Ele deixou o jegue levar onde quisesse, e ele encontrou o Joãozinho Bembem. Aí a gente começa, não é possível. Ele tinha resistido, o homem tinha ido embora, e agora ele vai dar para trás, repensa, volta a beber, o que é isso? É uma recaída, aquela coisa toda. Mas vamos continuar vendo. Nome Padre, Filho, Espírito Santo, amém. Isso aqui é do jeito que está lá na história do Guimarães, tá? Em nome Padre, Filho, Espírito Santo, amém. Isso é uma palavra só. Não chora ainda não, maridos, não chora, que ainda tem muita água para rolar nesse rio. Olha só o que ele fala, não faz isso, meu amigo Bembem, que o desgraçado velho está pedindo em nome do Nosso Senhor e da Virgem Maria. É o que vocês estão querendo fazer em casa dele, é coisa que nem Deus não manda e nem o diabo não faz. Antes da marido chorar, vou explicar. Ele foi, e o primeiro encomenda era de um homem que devia dinheiro, um homem muito velho, que estava muito mal das pernas,
aquela fazenda naquela secura que não teve produção de agricultura nenhuma, sabe essas coisas? Tá bom, a gente vai fazer vingança. Qual que era a encomenda? A gente vai chegar e vai falar para esse pai escolher qual filho ele queria que matasse para pagar a dívida. Se não paga com dinheiro, paga com sangue, escolhe o filho. E esse homem se jogou de joelhos e pediu, pelo amor de Deus, para não fazer isso, para não dar uma escolha dessa para ele, que matasse ele, aquela cena de novela mexicana. Nesse momento, uma traga fala, não faz isso, meu amigo Joãozinho Bem-Bem, que o desgraçado do velho está pedindo em nome do Nosso Senhor e da Virgem Maria. E o que vocês estão querendo fazer em casa dele é coisa que nem Deus não manda e nem o diabo não faz. E o Augusto tinha falado, e a sua mão esquerda acariciava a lâmina da lapiana, enquanto a direita posava despreocupada no pescoço da carabina. Você está caçoando com a gente, mano velho. Pois então, meu amigo Joãozinho Bebê, é fácil, mas tem que passar primeiro por riba de o defunto. E a casa matraqueou que nem panela de assar pipocas, escurecida a fumaça dos tiros com os cabras saltando. Na hora H, uma traga falou, não dá. Imagina que ele ia ter essa moral antes. Jamais que ele ia ter essa moral antes. E ele falou, para você fazer isso, então você vai ter que passar por cima do meu corpo. Pelo menos Por escolher cima... o lado, né? Oi? Pelo menos escolher o lado, né? Então, você percebe que ele deu uma recaída, Marildes até pôs lá o bichinho chorando, coitado. Mas na hora H, ele deu para trás de novo, né? E ele não aceitou. Não aceitou. Foi daí que a gente viu que realmente a redenção estava ali. O conto, ele para nesse momento. O Joãozinho Bem ferido e uma traga ferido. E o Joãozinho Bem diz assim, morro, mas eu não estou assim humilhado, porque eu morri na mão de um profissional, né, digamos assim. E aí, uma traga também morre, mas ele morre com a certeza de que ele vai para o céu, porque ele evitou uma sangueira na casa do velho, por causa de dinheiro. Então, teve a redenção dele. Do jeito dele, porque a evolução não dá em saltos, ela tem um percurso, mas foi a redenção dele. E a pergunta que fica é, cada um tem a sua redenção, qual que é a sua? É essa a pergunta final que eu deixo. Cada um tem a sua. Qual que é a minha reforma íntima, a minha redenção? Uma traga era a morte, era o assassinato. E a minha? Eu também tenho as minhas. E a sua? Qual que é? Então, o que a gente fica aqui é assim, uma questão de fé raciocinada. Será que todos os sofrimentos e provas são necessários para a nossa evolução espiritual? Uma coisa para a gente pensar do caminho pelo amor ou pela dor. A questão de que o trabalho dignifica o homem, que foi muito o caminho dele, foi trabalhando que ele foi se encontrando, né? Esse trabalho que ele nem queria dinheiro. O sofrimento, pouco ou muito, não é suficiente para resgatar os compromissos, né? É preciso que a gente tenha o coração aberto e que a gente saiba transformar as dores em esperanças e ensinamentos. Não adianta ter dor. Se você tiver a dor, mas você não tiver esperança e não tirar ensinamento daquilo, também não vai adiantar. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, tem que perceber o que é a aflição pela aflição. Não, não é isso que faz a evolução, né? Mas sim uma resignação, né? Você aceitar aquilo já é um prelúdio de cura. Você aceitar aquilo que você está passando, se revoltar, já é um início, né? E aí,
A questão da felicidade a partir do recurso do trabalho, transformando tribulação em alegria, dificuldade em ação. E aí a gente tem que lembrar de tomar conhecimento dos nossos deveres, né? Por o nosso amor, aproximar a nossa alma de Deus. Então, Jesus disse, se alguém lhe bater na face esquerda, vire e dê à direita. E aí tem algumas interpretações disso. Tem gente que diz que é para dar outra face para bater. E tem uma outra interpretação que diz, se alguém lhe bater na face esquerda, da direita significa você virar e ir embora, e ignorar aquilo, não ir atrás de vingança. Existe essa interpretação. Para mim, inclusive, ela faz mais sentido do que dar a outra face, né? Então, a gente tem que fazer o quê? A reforma íntima, porque dar a outra face, acho que ninguém dá, mas você virar e ir embora, nesse outro sentido possível de interpretação dessa fala de Jesus, já é muito difícil. Já é, porque quando alguém te faz alguma coisa, o seu desejo, às vezes pode não ser vingança, você não querer ir lá matar a pessoa, mas às vezes você fica bem felizinho quando as coisas não dão certo para essa pessoa, no seu íntimo. Você não fala nada, né? Porque você, espírita, não vai falar uma coisa dessas, né? Mas bem que você pensa, bem feito mesmo, porque eu não gostava dele, né? Tem gente que é espírita que faz isso. Então, a reforma íntima, ela é íntima, é mesmo os nossos pensamentos e sentimentos. E aí, mesmo o Matraga conseguiu mudar os sentimentos dele. Ele até quase deu para trás, e aí tem um suspense, né? Porque aí todo mundo fala, ai, não é possível. O Matraga vai, como bem, foi, mas na hora H, ele fez uma vingança. Ele impediu que uma família inteira de inocentes fosse morta. E ele deu fim ao Joãozinho Bem, né? Ele entrou a porrete. Acabou que o que ele profetizou, ele fez, né? Que não é a melhor maneira, mas é aquilo dos saltos, tinha a ver com a afinidade dele mesmo. Não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio e sem perdão. Quase sempre a gente exige o máximo dos outros na construção da nossa felicidade. Mas dá uma retribuição em atividades e encargos de sacrifício, né? Isso é que deveríamos fazer. Isso quer dizer, a gente exige muito dos outros e a gente dá pouco de nós mesmos. Então, essa regeneração tem a ver com a fidelidade a compromissos espirituais, né? Para que sirva para reajuste espiritual. Outra coisa também que aparece aqui nesse conto é a fonte dos males terrenos. Muitas vezes são consequência natural do caráter, da conduta, né, daqueles que sofrem. O primeiro passo é o arrependimento, que foi o que ele teve, e a perseverança no caminho da fé e do bem, que é o segundo passo, que também aparece no conto. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, os membros estariam atrofiados. Se liberasse do trabalho intelectual, permaneceria na infância espiritual. Então, sem trabalho persistente, não podemos nos redimir e evoluir. Ou seja, fora da caridade não há salvação. Esse é o caminho para chegar à redenção e é o caminho que o Matraga fez. A redenção dele foi essa, mas ele resiste às tentações. Então, a redenção dele foi essa. Qual é a nossa? Qual é a sua? Qual é a minha? Eu agradeço a vocês por terem me ouvido até aqui. Me coloco à disposição para conversar com vocês, caso queiram. E desculpa se demorou muito. Eu tentei ser rápido. O Vitor vinha aqui e falava, vai rápido. Mas tinha alguns detalhes que a gente não podia deixar para lá, né? Foi ótimo, Paty. Nem vi passar a hora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico feliz de saber. Tem algum comentário, gente? Críticas? Bom, primeiro quero te agradecer, Paty.
Muito interessante, muito legal. Super Meio interessante. diferentão, né? É super interessante fazer uma análise de texto assim como se faz. Esse texto tem cara de uma novela, tipo novela das seis, aqui, de outras Por isso que novelas, os não é? filmes fizeram tanto sucesso, né? Tem dois filmes, eu vou deixar com vocês depois. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Agora, Muito a gente legal, talvez Paty. não tenha muito tempo para muitas perguntas, mas tem para algumas. Acho que a Rosângela, né, queria comentar. Isso. Tati, quando esse é um trabalho que você fez mediante o estudo do livro, se baseando no Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia. É mais ou menos É, isso? é. Existem estudos acadêmicos sobre a espiritualidade em Guimarães Rosa, porque você pega Grande Sertão Veredas, tem máximas assim que ele fala que são verdadeiros ensinos mesmo, assim, lições de vida. Só que quando você faz essa espiritualidade em Guimarães Rosa, se faz um paralelo de referências a trechos de Bíblia, como aquela do conto do vigário, que era um bezerro, né, que tinha morrido no lugar dele, então uma referência ao Antigo Testamento. Só que quando eu fui ler algumas coisas, eu falei, dá para fazer uma leitura à luz da doutrina espírita. E aí eu resolvi fazer. E aí o início desse meu estudo foi nesse conto. Agora, para esse projeto ir para frente, eu tenho que ir para outro conto, né, gente? A pessoa tem que criar vergonha na cara e fazer o estudo de outro conto, né? Para dizer que é um projeto, né? Porque o projeto não pode ter só o início, né? Ele tem que ter o desenvolvimento, né? Então, eu já até comprei o Grande Sertão Veredas, mas eu nem quero ir ainda para ele, gente. Porque vou até mostrar para vocês, gente. Nem abri ainda, fui na feira Grande Sertão. Eu acho melhor eu começar pelo Guimarães Rosa Sagarana, né, mesmo, nos contos, né? Porque eu não vou dar conta disso aqui agora. Mas eu quero fazer, quero continuar. Na verdade, é uma coisa que eu quero continuar a fazer. Porque o Guimarães tem coisas primorosas de lições de vida. E tem um olhar, ele não era espírita, nem sei se era católico, devia ser, não sei, mas conhecia a Bíblia. Conhecia passagens da Bíblia enquanto pessoa que lia muito, né? E ele era um autodidata, muitas línguas ele aprendeu sozinho. Então, ele faz paralelos com a Bíblia muito interessantes. E lições de vida, e assim, e misturando a linguagem formal com a linguagem, a culta, a norma culta, né? Com a linguagem popular, e ele cria palavras. É um gênio, né? É um gênio, realmente. Vale a pena, eu quero continuar esse É, projeto. é muito lindo, continua mesmo, porque o paralelo é muito legal. E É, pensando na referência, no tempo que ele viveu, né, é evidente que deve ser uma visão bem bíblica, mas ele soube traduzir de uma forma diferente, né? É muito legal, continua assim, parabéns, adorei. quero continuar. Obrigada. Gente, olha, parte muito interessante, porque quando nós somos espíritas, né? Então, tudo que a gente lê que sai até fora da codificação, ou do estudo, né? A gente faz, né, um paralelozinho, né, quando a gente está lendo os livros. É engraçado, né? Tudo a gente tenta trazer. Mas você trouxe de uma forma muito legal, porque ele se remete ao catolicismo e você trouxe para o espiritismo, e é mesmo, né, as Dá tentações, para ter essa leitura, né? é esse caminho do zigue-zague aí, das tentações, né, dos desafios que ele vai, né? E realmente. E vamos esperar a próxima vida do Senhor Silva, como que ele virá. Não é É, verdade? Se o Não, Guimarães ele... Rosa se manifestasse mediunicamente, era capaz dele contar a segunda vida do Matraga, né? Quem disse? Quem disse que não? É, Né? Então, eu acho. E ele desencarnou
na redenção mesmo, né? Porque fora da caridade ele fez ao próximo, né? Ele defendeu a vida da família né, daquele senhor velho lá, muito Do legal. jeito dele, né? Ué, mas pois é, ele matou, mas ele salvou os outros, então temos que valer a intenção, né? Ai, Ele não Deus. teve a oportunidade de defender a dele, mas ele teve a oportunidade de defender uma outra vida, né? Outra família, né? Ele teve como uma oportunidade, né? Não era dele, mas era uma família, né? Somos todos uma família perante Deus, né? Ele teve essa chance, né? Se você olhar por esse lado, né? Bem Ó, vou interessante. ler, desculpa, vou ler aqui o que o Vitão escreveu. Isso. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa. Sossegue, depois desinquieta. Vitão, filósofo. É grande Guimarães Rosa. Essa é uma citação boa do Guimarães. Lindo, né? Eu gosto muito dessa. Aliás, essa é uma máxima mesmo dele. E o que a vida quer da gente é coragem. É. Quando eu me vejo com medo, eu sempre lembro dessa passagem do Guimarães. O que a vida quer da gente é coragem. Eu tenho uma aluninha Interessante, que né? ela fala assim, se tá com medo, vai com medo mesmo. Eu acho essa frase muito legal. É a coragem, né? Ela fala, se tá com medo, vai com medo mesmo. Mas é por aí, é bem mesmo, né? Aquela coisa bem... Mas é um sarau, você fez um sarau espírita. Eu acho interessante a capacidade dele de caracterizar um personagem, ou quer dizer, vários personagens, né, na verdade, cada um com a sua visão, mas ele caracterizou com um monte de, como se você foi narrando, né? Ele tinha um monte de defeitos. Do ponto de vista da gente que está olhando, ele tinha um monte de defeitos, né? Violência, preconceito, tudo que ele falava era preconceituoso, enfim, né? Traía, fazia um monte de coisa. Então, eu acho que também tem esse contraponto. Se tu quisesse fazer até uma visão, um contraponto assim religioso, né? Talvez a pessoa mais religiosa pensasse que o certo seria a pessoa ser mais angelical. Então ele estava muito distante do ideal da bondade, né? Então ele não tinha jeito. Ele tinha que ir, se fosse para o inferno, ou então ir morrer, ou ele tinha que ter algum destino trágico, porque não ia ter jeito, né? Mas ele mostrou, quer dizer, o autor, né? Ele quis colocar ali um cara considerado perdido, mas que conseguiu dar uma volta, e se não recuperou a escada inteira, pelo menos recuperou o primeiro degrau. É. E que é uma coisa interessante, né? Quer dizer, você não precisa ter uma expectativa de você, em uma vida, você vai conseguir se transformar no espírito puro, mas você tem que fazer alguma coisa a mais. O seu a mais, para o outro pode ser pouco, mas para você pode ser um esforço, né? Para ele foi um exatamente isso. esforço Para ele a vida inteira. foi um esforço gigante. Acho que para ele foi um salto gigante, né? Assim, para quem vê o início e depois como terminou, foi uma vitória, né? Foi uma vitória para ele. Deve E ter muita coisa ainda para aprender, mas já foi. O legal é que a gente, na visão, começou a torcer para o bandido, né? Não é verdade? A gente torceu para o bandido ficar bonzinho, né? Não é? Estava todo mundo torcendo para que ele não viesse. Então, quer dizer, aí vem a nossa caridade mesmo, né? De olhar, às vezes, é que nem a Patrícia falou, né? Que a gente quer o mal do outro, né? Mas se você pensar, todo mundo estava falando, ai, tomara que ele não vá para o mau caminho, né? A gente Eu acho que estava é uma visão torcendo de para ele. caridade. Torcer para o bandido, né? Falar, não, ele tem que se regenerar. Olha que inteligente o texto, né? Ele faz você pensar e buscar em você a sua generosidade também, né?
É que nem o Ricardo falou, olhando, eu queria todo mundo, tomara que ele aconteça alguma coisa, mas eu acho que isso é bom para a gente também, né? Torcer para a pessoa má não acontecer alguma coisa para ela ruim, mas sim que ela possa melhorar, né? E começar o caminho de melhora, né? Agora, É uma... isso ele despertou na gente porque ele caracterizou uma praga como um ser humano, que é uma coisa que a gente esquece, que até o bandido, o pior bandido, ele é um ser humano, ele tem a luz dentro dele. Ela pode não ter despertado e aparecido para os outros, mas ele tem aquela centelha divina dentro dele. O pior bandido tem. A gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar, por que que a gente vai acreditar na educação? Por que que a gente vai acreditar na reencarnação? Por que que a gente... Né? Se você for pensar, Jesus morreu como um bandido. Ele foi torturado, ele estava no meio dos bandidos, ele foi considerado um bandido. Se as pessoas... por que que as pessoas a consideraram assim? Porque partiram do pressuposto de que ele era um bandido e não partiram do pressuposto nem de que poderia ser um erro de julgamento e nem de que ele era um ser humano. Perfeito. Não é fácil, né? 2000 anos se passaram e a gente continua com o mesmo problema, né? Pois é, julgamento, né? Ricardo, talvez esteja aí a sua resposta que a gente falou na aula passada, que precisaria começar a pensar, né, como mudar, né, ou como implementar outras coisas do Evangelho, talvez seja a saída, são os livros escritos que podem ser traduzidos dessa forma, né? Bem interessante, interessante. São análises que a gente pode ver, porque muitos escritores aí brasileiros dessa época retrataram coisas que hoje são diferentes externamente, mas algumas coisas ainda permanecem. Alguns tipos de julgamentos, alguns tipos de diferenças, né? Diferenças artificiais, enfim. E acho que cabe bem a gente fazer essa análise, né? E com a ajuda, se a gente for usar os conceitos da doutrina, a gente já começa a imaginar, bom, mas ele... Aí a gente fantasia junto, né? Quer dizer, mas ele, se fosse real, ele é imortal, então ele vai, na próxima vida, ele vai poder melhorar, vai poder fazer melhor ainda, não só mudar de bando, mas ele vai poder fazer algo melhor mesmo, e assim por diante, né? Mais alguém? Já passamos um pouquinho, mas se alguém tiver alguma questão a mais ou comentário. Então, eu agradeço a oportunidade. Feliz aniversário para o GEOA. Eu é que agradeço, viu? A sua disposição de estar trazendo essa análise, que é uma análise muito legal de se fazer, de fazer essa ponte, né, entre essa visão literária e os valores aí da doutrina também. Agradeço e só contribuiu aí para fazer brilhar mais aí esse nosso momento conjunto, né? Que bom, Muito obrigada. obrigado. E aí, outras vezes que você puder, você já está convidada de antemão. Eba! Quando o projeto seguir, pode voltar, viu? Eu tenho que Quando tiver estudar. um outro conto, por favor. Eu tenho que estudar. O projeto, ele por enquanto, ele só está o início. Eu tenho que ir para frente, né? Aí eu aviso, quando tiver. Isso. Obrigada, Fátima, foi uma delícia. Obrigada, querida. Mais alguém quer comentar alguma coisa?
Vamos, Ricardo, terminando, né? Estamos já avançando bem no horário. Vamos? Vamos Quem que pode fazer a prece de encerramento? Depois dessa noite linda com a Paty. Ieda, você faz a nossa prece de encerramento? Não, não, quero, hoje não. paixão. Não vou fazer, não. Tá bom. Alguém quer fazer? quer fazer, Vitão? Gente, eu vou fazer, que ninguém está querendo fazer. Eu vou fazer. Que Guimarães Rosa me ajude. Obrigado, que eu completo o trabalho, então. Então, vamos serenando, agradecendo ao plano espiritual por essa oportunidade, agradecendo pelas oportunidades de trabalho, pelas oportunidades de redenção, pelas oportunidades de crescimento espiritual. Oportunidades essas que aproveitamos em reuniões como essas, em estudos, em caridade, na nossa vida inteira, se assim desejarmos. E pedimos que Deus sempre coloque esse desejo no nosso coração para melhorarmos, para fazermos a nossa reforma íntima e apesar de todos os nossos defeitos, apesar de todas as nossas limitações, sabermos que temos uma luz aqui dentro e que ela deve brilhar e que nós precisamos sempre alimentar pensamentos bons, sentimentos bons em cada momento da nossa vida. Por isso, agradecidos pelo dom da vida, pela oportunidade de aprendizado, agradecidos pelo nosso anjo da guarda que está ao nosso lado, pelos nossos espíritos familiares, pelos nossos colegas espirituais e também por todos os nossos companheiros de jornada. Agradecidos por tudo isso, vamos encerrando o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus.